1999, surge a preocupação levantada por Hildebrand de que a perda de mobilidade de um determinado segmento fosse causar degenerescência, doença nos níveis adjacentes. Essa preocupação levou a que se desenvolvesse implantes para substituição de disco. O objetivo era preservar a mobilidade, assim evitando a doença de nível adjacente, o chamado ASP, Adjacent Segment Pathology, que seria então a vantagem da artroplastia, que também tem desvantagens. Mau posicionamento, tamanho inadequado, cifose ou falta de correção de uma cifose pré-existente, próteses soltas, subsidência, migração, ossificação heterotópica, eventualmente confusão indesejada, artroses, osteófitos e libertação de partículas causando inflamação. Há, portanto, vantagens e desvantagens com cada um dos métodos. Para investigar possíveis diferenças entre os tratamentos no resultado clínico, Martin Skepholm fez um estudo multicêntrico aqui em 3 hospitais na Suécia, prospectivo, randomizado, controlado. Com 153 doentes que foram então randomizados. Para minimizar o risco de viés, a randomização foi feita depois da descompressão. Quer dizer que no bloco operatório fazia-se a descompressão, havia na sala mesas preparadas tanto para prótese como para fusão, e no momento de reconstrução então abria-se o envelope. E os doentes eram randomizados ou para receber uma prótese ou para uma artrodese com crista ilíaca e uma placa. Os resultados a 2 anos foram publicados pelo Martin e não havia diferença entre os grupos nos resultados clínicos. A prótese aí não se revelou superior, isto a 2 anos. Para determinar qual é a cirurgia mais adequada, há que ter em conta possíveis diferenças no resultado clínico a longo prazo, conforme o tipo de reconstrução. Há que considerar possíveis complicações, como fusão indesejada da prótese, por exemplo. E ao fazer a avaliação radiológica, é importante conhecer a precisão das medições para termos uma noção, para podermos valorizar as alterações que encontrarmos. O estudo prótese versus fusão já vai em 10 anos de seguimento quase. Os resultados clínicos a 5 anos já foram analisados e já foram publicados. No Journal of Neurosurgery, o ano passado, exatamente. O seguimento foi radiológico, com raio-x dinâmico, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Uma vantagem do estudo é que a ressonância magnética foi feita a todos os doentes que se apresentaram para o seguimento a 5 anos. Uma desvantagem é que há alguma diferença na qualidade das imagens porque foram feitas em várias máquinas diferentes, mas isso não nos causou grandes problemas. 88% apresentaram-se para seguimento aos 5 anos, então. O resultado clínico foi avaliado com NDI, Neck Disability Index, certo? Como medida primária, e também outras informações fornecidas pelos pacientes, como nocalgia e braquialgia, pelo Visual Analog Scale, a qualidade de vida com o Euroqol 5D, e a disfagia, com um questionário curto que foi, por sinal, criado pelo Martin há uns anos e que é muito usado na avaliação de disfagia pelos médicos de otorrinolaringologia. Um exame neurológico sumário foi feito a todos os doentes aos 5 anos, todos aqueles que se apresentaram naturalmente, pela Anna McDowell, que é a primeira autora deste artigo, e as reoperações foram analisadas e registadas. Como veem aqui, no NDI não há diferença entre próteses e fusões. Este está um bocadinho esborratado, mas dá perfeitamente para ver. As próteses a vermelho, as fusões a azul, não há diferença e houve melhoria em ambos os grupos. Eu tinha o Marco ensinou-me a usar um laser muito bonito, mas agora já não me lembro como é que se usa, portanto se calhar vou usar o ponteiro. Dá para ver o ponteiro? Dá. Okay. Dá para ver o ponteiro. Então vai o ponteiro, serve bem, desde que dê para ver. Portanto, nenhuma diferença no NDI entre o grupo prótese e o grupo fusão a 5 anos de seguimento. Também não se encontrou diferença nas outras escalas preenchidas pelos doentes. Na braquialgia, nocalgia, qualidade de vida e por aí fora.
A taxa de reoperações foi significativamente maior no grupo prótese que no grupo fusão. Quanto à doença de nível adjacente, que era aquilo que mais nos interessava neste estudo, até pelo postulado de Willy Brandt, doença de nível adjacente com importância clínica suficiente para motivar uma nova operação, e isto é uma medida tão objetiva quanto se pode ser, embora não seja 100% objetiva, foi semelhante nos dois grupos. 5 reoperações em cada ramo, portanto, num 6%, noutro 7% não há diferença. Doença de nível adjacente com expressão clínica muito ligeira também não foi muito diferente e havia alguma diferença em degenerescência radiológica apenas sem expressão clínica. A manutenção da mobilidade nas próteses permitiu que a degenerescência enterohipofisária progredisse, portanto, mais artroses. E houve fusão indesejada num quarto das próteses. Portanto, a prótese discal não se mostrou superior à fusão até 5 anos de pós-operatório. Pelo contrário, se considerarmos as reoperações, mostrou-se inferior à fusão. A preservação da mobilidade segmentar não previne doença de nível adjacente. E a fusão indesejada? A questão é se faz diferença. E isso é foi o que se estudou de seguida. Neste estudo, fusão indesejada em próteses cervicais. É um estudo sobre ossificação heterotópica, que é um fenómeno indesejado que ocorre nas próteses de disco e pode levar à fusão. Para determinar prevalência, progressão, fatores predisponentes, quer para aparecimento, quer para progressão da ossificação heterotópica e eventual efeito nos resultados clínicos, extraímos daquele estudo de que falei agora, prótese versus fusão, os 83 doentes do ramo prótese. Desses 83, 59 ainda tinham prótese e tinham boas radiografias a 5 anos de seguimento. Num total de 79 implantes. Isto porquê? Porque havia vários doentes com prótese a 2 níveis. Nós naquele estudo, no estudo de que estive a falar até agora, incluímos tanto 1 quanto 2 níveis. 3 não. Ora, classificamos então a ossificação heterotópica de acordo com a modificação de Rommel à classificação de McAfee, em que no grau 0 não há ossificação, no grau 1 eu tenho aqui as vossas caras, os vossos videozinhos, não consigo pôr a seta no sítio certo, mas espero que esteja no sítio certo. No grau 1 existe ossificação, mas ela não chega ao espaço discal. No grau 2 ali chega ao espaço discal. E depois temos a ossificação heterotópica severa. Então, o grau 3 já com pontos osteofitários bastante importantes, mas ainda com algum movimento, como podem ver aqui na flexão-extensão, e no grau 4, fusão completa. Ora bom, este fenómeno de ossificação heterotópica que ocorre nas próteses está referido, é assim referido na literatura, é esse o nome que lhe dão. E portanto nós usamos esse termo também, mas o termo é enganador. Por definição, o que é a ossificação heterotópica? É a formação de osso fora do esqueleto. Ora, aqui ela ocorre na coluna vertebral, ou seja, no esqueleto. Portanto, a ossificação heterotópica pode, em certa medida, representar o processo natural de envelhecimento e não exclusivamente uma complicação da cirurgia. Aliás, o mesmo raciocínio se poderia aplicar à doença de nível adjacente, de que falamos lá atrás, não é? Prosseguindo, na literatura há uma enorme variação de prevalência de ossificação heterotópica. Aliás, a maior possível desde 0, num estudo americano com militares jovens, uns 20 e poucos doentes que fizeram, até 100%, num estudo norueguês, que foi cego para os doentes mesmo depois da operação. Tem esse pormenor que é muito, muito bonito. Portanto, de 0 a 100% a 2 anos, encontra-se de tudo na literatura. No nosso estudo, a prevalência da ossificação heterotópica a 2 anos foi 84% e a 5 anos 92% dos implantes. Isto aqui nada foi imputado, portanto aqui tem só 55 implantes a 2 anos
e os 79 de 5 anos, porque não imputamos valor nenhum. Para a prevalência não imputamos nada. Portanto, vem um aumento de prevalência de 8% e ossificação heterotópica severa em 71% dos implantes e fusão em 27% a 5 anos. É possível que haja aqui algum exagero, devido a um viés analítico. Ora, vamos lá ver. Não se pode avaliar ossificação, ou seja o que for, numa prótese que já não existe. Portanto, os doentes cujas próteses foram removidas não puderam ser incluídos naturalmente neste estudo. Na maioria dos casos em que as próteses foram removidas, elas foram removidas por estarem soltas ou por subsidência. Portanto, pode acontecer que esses doentes tivessem menos tendência à ossificação. Daí que aqueles que não tinham menos tendência à ossificação pudessem ter acumulado nos que restaram. Não há maneira nenhuma de avaliar isso. Fatores de risco. O sexo masculino é claramente um fator de risco para a ossificação heterotópica, com um odds ratio de 9, quase, aqui. Talvez os fatores hormonais que levam a mais osteoporose nas mulheres possam proteger as mulheres da ossificação excessiva. É uma hipótese. Não identificamos mais nenhum fator de risco. Na análise univariável, esta é a análise multivariável, certo? Ajustamos estas variáveis umas às outras. Na análise univariável, parecia que a idade e o BMI, portanto o peso, eram significantes, mas deixaram de o ser quando ajustados. Mas o odds ratio da idade é igual aqui na multivariável ao que era na univariável. Na univariável era 2 ponto pouco. Portanto, pode acontecer que se tivéssemos uma amostra maior, a idade continuasse significativa. A ausência de prova não é prova da ausência, portanto isto poderá merecer melhor estudo no futuro. O que é que não é predisponente para a ossificação heterotópica? Digo-vos então o que é que estudamos na tal análise univariável. Tínhamos incluído estas variáveis que aqui vêem e artrose interapofisária pré-operatória para a degenerescência no nível, degenerescência nos níveis adjacentes por ressonância magnética, degenerescência pré-operatória. E o posicionamento da prótese, estava centrada ou se não estava centrada. Nada disso foi significativo. O tipo de prótese não pudemos analisar porque tínhamos a mesma prótese em todos os doentes. Não houve diferença nenhuma entre cirurgiões, que uns tivessem mais ossificação e outros menos. Havia, numa comparação direta, um pouco mais de ossificação heterotópica em doentes operados a 2 níveis, mas nós entendemos que isso é uma covariável, provavelmente. Talvez haja uma maior tendência à degenerescência em pessoas que desde logo e à partida têm 2 níveis com necessidade de cirurgia. Houve progressão, ou seja, agravamento, um aumento do grau da ossificação heterotópica. Não aqueles 8% de aumento de prevalência, mas progressão realmente em cada implante. Em cerca de 1/3 dos implantes entre 2 e 5 anos de seguimento. Não se encontrou nenhum fator predisponente para progressão, embora ser fumador estivesse ali no limite da significância, mas não era significativo. Não há diferença no resultado clínico quando comparamos doentes com ossificação heterotópica severa com os outros que ou não têm ou têm ossificação heterotópica ligeira. Resumindo e relembrando, quase todos os implantes no nosso estudo mostravam ossificação heterotópica a 5 anos de seguimento. Na maioria das artroplastias, a ossificação não agrava após os 2 anos. Ou seja, num determinado implante, 2 anos de pós-operatório, já temos uma ideia daquilo que possa vir a ocorrer. Eram 67% em que não agravava. O sexo masculino é um fator de risco e a ossificação heterotópica severa não afeta o resultado clínico. Ou seja, ter uma prótese de disco funcionante, que mexe, que é o objetivo da prótese de disco, não tem impacto clínico nenhum.
o mais apelativo, o mais caro, o mais novo não é necessariamente melhor. E sim, em relação a isto, com o estudo de prótese versus fusão, era isto que eu tinha a dizer. Agora, a seguir, tenho o trabalho de raio-x. Se quiserem conversar um bocadinho agora. Agora a gente pode abrir aí uns minutinhos para discutir sobre essas duas apresentações, né? Francisco? Vamos ligar os microfones, né? O microfone está desligado. O microfone do Francisco está desligado. Eu não ouço. Francisco? Eu não ouço o Francisco. Primeira pergunta eu gostaria de fazer à doutora Catarina. O estudo que vocês fizeram foi randomizado. Quer dizer, vocês não escolheram os pacientes para serem submetidos a uma artroplastia ou uma artrodese. Qual foi a idade média desses pacientes? Tínhamos doentes entre 25 ou 30 anos e 65, entre 25 e 65 anos. Nós sabemos hoje em dia que, após 10 anos de artroplastia, que existe uma diferença muito grande em você indicar uma artroplastia em pessoas acima de 50 anos de idade que já possuem um certo grau de processo degenerativo natural da vida. E as indicações, elas diminuem muito após essa época. E quando a gente faz um estudo randomizado, se a gente conseguir estipular uma idade e estudar esses pacientes com 40 anos para menos, seria um estudo mais interessante para a gente saber se realmente... Porque a artroplastia é movimento. O que acontece com a vida é que a vida vai fazendo com que a gente tenha menos movimento nas articulações. Então, consequentemente, fazer uma artroplastia no paciente de 50, 60 anos, eu não vejo indicação. Eu não vejo benefício ao paciente. E os resultados, é claro, que vão ser diferentes. A senhora não acha que existe um certo bias nesse tipo de indicação quando estuda esse randomizado, escolhendo qualquer idade para se fazer uma artroplastia? Qualquer idade não será, porque muito velhos já estão excluídos, não é? Mas a verdade é que tudo isto foi analisado no estudo do seguimento a 5 anos, no estudo do resultado clínico. Tudo isso foi analisado e a idade não fazia diferença. Perfeito. A idade não fez diferença. A idade nos resultados, não. Agora, eu posso admitir que, eventualmente, num doente jovem com um bom disco, sem artroses, com um bom disco e com um bom nível, sem artroses, sem artroses, sem osteófitos, sem nada, que se pudesse considerar colocar uma prótese, como a hérnia grande, mole, que se pudesse considerar colocar uma prótese. Agora, vamos lá ver. Desses, comparativamente à quantidade enorme que temos de outros doentes, destes aparecem poucos. 1. 2. Coloca-se uma prótese de disco num paciente com 25 anos. O que é que acontece à prótese depois? Nós não sabemos o que é que acontece às próteses passado 10, 20, 30, 40 anos, não sabemos. E uma pessoa com 20 e tal anos tem uma esperança de vida muito grande. Por outro lado, a artropatia de facetas progride, porque aquele nível é móvel. E, portanto, vai-se permitir que progrida a doença ali. Vai desenvolver uma estenose foraminal, por isso vai necessitar de uma reoperação, possivelmente. Não é? Portanto, são poucos doentes. Em alguns bem escolhidos poderá, de facto, ser melhor do que uma fusão? Talvez. Mas nós não sabemos o que é que acontece às próteses com o passar do tempo. E depois sabemos também que aqueles que fundem espontaneamente estão tão bem clinicamente quanto aqueles que não fundiram. E que não prevenimos a doença de nível adjacente, pelo menos até 5 anos.
não vejo grande vantagem. Mesmo existe, doutora Catarina, existe uma diferença, uma inconclusão muito grande a respeito da doença do segmento adjacente durante os primeiros 5 anos nos trabalhos americanos e os europeus. E após 10 anos, realmente, os trabalhos americanos hoje estão mostrando que o nível do segmento adjacente é a mesma coisa do que a artrodese. Então, chegando a essa conclusão. Por que existe essa diferença durante 5 anos nos Estados Unidos e após 10 anos estamos chegando à conclusão que realmente não existe diferença nenhuma na doença do segmento adjacente, coisa que o europeu já tinha visto isso antes? Talvez tenham deixado de ser estudos IDE, aqueles... já não me lembro o que é que quer dizer essa... Device Exemption... são estudos feitos para aprovação pela FDA, que têm muita influência da indústria, muita. E são estudos de não inferioridade, nem sequer são estudos de superioridade, mas têm muita influência da indústria. O Bartels, um colega holandês, tem um estudo muito interessante sobre a influência das financeiras e da indústria nos resultados dos trabalhos. As imagens da doutora Catarina são congeladas. O meu vídeo? Eu estou vendo. Agora não ouço ninguém. Eu estou vendo todo mundo. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, estamos ouvindo, Marco. Tá. Agora voltou de novo. Só a tela dela está ótima. Está excelente. Alguém tem alguma pergunta a fazer à doutora Catarina? Eu teria outra pergunta a fazer à senhora doutora Catarina. A senhora considera que fazer uma cirurgia com artrodese a mesma, pode ser feito da mesma maneira que se faz uma artroplastia? Ou existem variáveis importantes ao tratar, ao não realizar a periostização na artroplastia? Tínhamos pano para mangas com isso. Uma das grandes objeções que os acérrimos defensores das próteses nos põem é que não pode ser o mesmo tipo de operação, porque é muito diferente para colocar uma prótese do que para fazer uma artrodese. Agora, por um lado, se se quer fazer um real estudo comparativo em que um cirurgião não esteja enviesado para um ou para outro, deverá ser uma descompressão tão bem conseguida num quanto no outro. Depois, a verdade é que o que interessa quando se faz uma discectomia, o que interessa é descomprimir as estruturas nervosas. Portanto, a descompressão tem de ser adequada, ponto final. Depois, dizem que se deve deixar, que não se deve tirar as apófises unciformes, que se deve deixar o uncus quando se põe uma prótese, mas é fundamentalmente para que ela não possa recuar, para que ela não possa entrar pelo canal dentro. É para isso que lá estão as apófises unciformes, que se quer mantê-las. Ora, se tem um doente em que para descomprimir tem de se tirar as apófises unciformes, tiram-se. E há outra coisa que eu devo dizer. Nós não vimos nenhuma prótese, tivemos muitos problemas de várias diferentes, muitos diversos problemas com as próteses, mas nenhuma recuou. Nenhuma estava demasiado posterior, nenhuma entrou no canal. Isto apesar de se fazer uma descompressão grande. Não é? Por outro lado, a literatura, nem tanto a literatura e também os colegas com quem se vai falando nas conferências por esse mundo fora acerca deste assunto, que fazem muitas próteses, estão divididos ali mais ou menos meio por meio.
entre os que acham que se deve ter aquele cuidado de deixar as apófises luciformes, de preparar desta maneira, muito diferente da maneira como nós preparamos para uma artrodese, e os outros que acham que é descomprimir e deixar a melhor descompressão possível e colocar a prótese. E, de facto, não estragar as plataformas. Mas não estragar as plataformas também nos interessa para uma fusão, porque na fusão nós também não queremos estragar as plataformas. Não é? Perfeito. Esse trabalho que a senhora mostrou tem 153 pacientes. Sim, desculpe, não ouvi. Esse trabalho mostrado tem 153 pacientes desde o início até o 10º ano. Não foi aumentado o número de pacientes nesse trabalho depois dos 5 anos. Não. Então, mantém o mesmo grupo. E vocês continuaram fazendo esse estudo comparativo em outros grupos, com prótese e artrodese, ou pararam com esse trabalho e continuam fazendo só artrodese? Qual a decisão, depois de 10 anos, que vocês tomaram? Nós agora só fazemos artrodeses. Pelo menos na maioria dos hospitais. Ainda há alguns que fazem próteses, mas nós que fizemos o estudo, portanto em Uppsala, em Estocolmo não, em Uppsala, no Spine Center de Estocolmo, em Jönköping, já só se faz artrodeses. Aliás, na maioria dos hospitais na Suécia já só se faz artrodeses, embora haja alguns que façam próteses. Eles foram operados todos entre 2007 e 2010, incluímos 153 no início. Ainda temos número suficiente para continuar a fazer a análise, porque o power desta amostra foi calculado para 100, era preciso 100, e nós pusemos 153, precisamente porque muitos iriam perdendo ao follow-up ao longo dos anos. Uhum. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para fazer. A gente aqui teve uma casuística razoável de prótese de discais, né? A gente tem um trabalho aí com um segmento de 5 anos, de aproximadamente 50 pacientes. A ossificação heterotópica ela aconteceu nesse nosso segmento, tá? Foi um segmento de clínica privada, em menos de 10% dos casos. E a gente, né, confirmando que muitos trabalhos dizem, a gente julgou isso, que isso fosse erro de técnica cirúrgica mesmo, tá? Por falta da dispersação. E isso só aconteceu nos casos iniciais. Então, apesar de todos os fatores de riscos, né, que você falou, eu acho que a parte técnica da ossificação heterotópica, né, da execução cirúrgica, ainda é um fator bem importante. Outro caso também foram as perdas dos discos. Nós usamos variados tipos de próteses e as únicas próteses que a gente teve perda, né, da prótese com escorregamento, a maioria anterior, né, não tivemos um escorregamento posterior para o canal, foi naquela prótese que já até parou de ser fabricada, que foi o PCM, que era uma prótese que ficava solta lá no espaço e não conseguia fazer uma boa apreensão no disco. Tá? Os resultados, né, a gente comparando com os nossos casos artrodesados, foram muito parecidos, né, como você falou. Tá? Hoje em dia, né, isso já tem algum tempo, a gente não indica tanta prótese de disco, tá? Mas eu tenho reservado especificamente para os casos de nível adjacente, onde o paciente já tem uma fusão com 2 ou até 3 níveis de fusão, faz o nível adjacente. Nesses casos, se for um doente com menos de 50 anos, a gente tem optado por botar uma prótese discal. Você acha que ainda cabe espaço para prótese discal nesses casos específicos, para você não fazer uma artrodese completa de coluna? Para isso tenho que lhe fazer uma pergunta. Por quê? Qual é o raciocínio na escolha da prótese? Em botar no nível adjacente? Sim. Para não estender a artrodese em mais um nível e deixar o dente mais mobilizado mais rígido. A flexão dele. Mais rígido. Seria mais 10% de rigidez. Sim, seria mais 10%. Não é? Seria mais 10%. Aí quase que tanto faz. A mobilidade dos níveis superiores, crânio-cervical e C2, C3, é onde está a grande maioria quase que 70%, né, da mobilidade.
Portanto, se tem uma fusão de C3 a C7, sim, alguma rigidez há, mas é muito diferente ter uma fusão de C4 a C7? Ter mais um nível fundido ou não fará muita diferença? Eu julgo que provavelmente não fará. Não é? Mas não digo que não. Eu acho que não se justifica, porque de facto não haver diferença clínica também indica que essa tal rigidez não os incomoda, porque se incomodasse isso revelava-se no NDI, não é? Sim. Por isso é que eu entendo. Eu faço ortolese. Não, eu te confesso que é um raciocínio que eu uso, mas eu também não tenho muita certeza desse raciocínio, não. Entendeu? Eu penso também que vale muito a pena aumentar a flexibilidade um pouquinho mais. E talvez valha, porque vamos ser um bocadinho advogados do diabo. Será que este NDI, estas escalas de nocalgia, braquialgia, qualidade de vida, será que isto tudo não é demasiado grosseiro para avaliar um resultado? Pode ser que seja. Pode ser que todos estes formulários que os doentes preenchem em que nos dizem como é que estão, sejam demasiado grosseiros. Então nós não apanhamos nada, é tudo igual, não há diferença clínica entre seja o que for. Estou a ser mesmo advogada do diabo, porque eu acho que alguma coisa teria de se apanhar, não é? Mas pode ser. De qualquer maneira, a verdade é que todos os doentes foram vistos numa consulta aos 5 anos, foi-lhes feito um exame neurológico, foi-lhes perguntado como é que estavam. E, de facto, se há alguma diferença, nós não a apanhamos nestas medidas nestas escalas, não apanhamos, não encontramos diferença nenhuma. Mas se há alguma diferença, são aqueles doentes que têm a sua prótese e estão tão contentes, estou tão contente com a minha prótese, doutora, e depois vai saber, faz-se um raio-x e está fundido com a prótese, mas eles estão muito contentes com a prótese. Isso também nós temos visto durante o tempo, as ossificações heterotrópicas não apresentando alterações clínicas nos pacientes, por causa da baixa mobilidade que já existe mesmo abaixo de C3. Então, consequentemente, uma outra pergunta. Vocês viram alguma alteração nesses 10 anos em próteses com um segmento diferente da evolução da prótese quando foi feita em 2 segmentos? Por exemplo, as ossificações heterotrópicas foram maiores de 2 segmentos das próteses ou foram iguais, as semelhantes? Foram. Houve um bocadinho, havia mais nas de 2. Não era uma enorme diferença, mas havia de facto mais nas de 2. Não deu para saber se isso era estatisticamente significativo ou não, por um motivo muito simples. Porque nós fizemos isto, portanto, a análise de risco a análise de prevalência foi baseada em implantes. Tínhamos 79 implantes e fomos ver quantos tinham ossificação, quantos não tinham e por aí. A análise de risco não pode ser baseada em implantes, porque as variáveis têm a ver com pessoas, o sexo, a idade. Portanto, a análise de risco tem de ser baseada em pacientes e não em implantes. Portanto, o que nós fizemos foi, em pacientes que tinham duas próteses, exatamente, os que tinham igual grau de ossificação heterotópica numa e noutra, escolhia-se o nível aleatoriamente e pegava-se apenas num dos 2 implantes. Isto nos doentes que tinham 2, claro. Naqueles que tinham diferente grau de ossificação heterotópica, pegámos na que era mais grave, isto porque estávamos a ver fatores de risco para o aparecimento dela. Não é? Portanto, não podemos nem analisar se um certo nível tem mais risco de ossificação do que outro nível. Por exemplo, vamos supor que em C5, C6 havia mais ossificação heterotópica do que em C7, D1. Não dá para ver isso e também não dá para incluir o número de níveis na análise de risco. Em que temos depois intervalos de confiança, a significância estatística e tudo isso. Mas deu para fazer, para pegarem
colocar os dados todos em tabelas e fazer uma comparação a olho entre tabelas. E verificamos que, de facto, havia mais ossificação heterotópica nos doentes operados a 2 níveis. Mas o trabalho que a senhora mostrou, ele que mostrou que 71% dos pacientes com artroplastias tinham uma severa ossificação heterotrópica? Ou foi um trabalho americano? Não 71% dos pacientes, 71% dos implantes. É bem alto, né? É muito alto. Eu nunca tinha visto uma estatística igual a da senhora. É muito alto. Mas digo, há o estudo da como é que ela se chama? Sundberg, creio eu que é o nome dela. Há o estudo da Sundberg, que é o estudo norueguês. Esse sim, conheço. Que aos 2 anos, todos os implantes tinham ossificação heterotópica, 100%, e mais, não havia nenhum com ossificação grau 1. Interessante. Todas elas. Agora, isso também pode ser, eu tenho andado a pensar sobre este assunto, também pode ter a ver com a genética. Porque se olharmos, por exemplo, como é que se chama? Valha-me Deus. Espondilite anquilosante. Eu tropeço um bocadinho porque eu estou a trabalhar no estrangeiro há muitos anos, então os termos em português fogem-me. Mas com a espondilite anquilosante e o HLA-B27, no norte do mundo há muito mais percentagem de HLA-B27. É uma loucura. Onde em África há menos de 1%. Aqui em cima há 20 e tal % de pessoas HLA-B27 positivas. Portanto, pode ter a ver com isso. Pode ter a ver com a genética das populações e alguma tendência maior a ossificar. Da mesma maneira que há muito OPL na China, não é? Nos países asiáticos existe muito OPL. Foi de lá que nós aprendemos a eles fazendo tantas cirurgias diferentes. Realmente. Eu acho, Marco, que ela poderia continuar o programa, né? Segunda parte, né? É. Vamos para a próxima, então? Tá, vamos lá então. Continuando. E isto passou sem eu fazer nada. Espera. Vamos ver então. Só um segundinho para eu pôr isto aqui a andar. Ora bom. Deixa eu ver se eu me encontro. Está aqui. Muito bem. Aqui. Então vamos lá. Precisão e confiança nas medições dos parâmetros radiográficos usados, de alguns parâmetros radiográficos que usamos para avaliar o alinhamento cervical. Nós temos algum conhecimento sobre o erro, mas na maioria dos artigos que encontramos, o estudo é feito na coluna toracolombar, e principalmente é feito em radiografias de frente. Isto porque são estudos sobre escoliose. Portanto, é toracolombar, raio-x de frente. A lordose cervical e o declive de D1 foram validados e há noção sobre o erro neles, mas não os diversos tipos de ângulos de Cobb, nem outros parâmetros que nós entendemos que são úteis. Então estudámos-los. Aqui na imagem da esquerda, deixa eu ver se eu encontro aqui o rato, está aqui. Podem ver os diversos tipos então de ângulos de Cobb. A lordose cervical, bem nossa conhecida, não preciso de apresentar melhor. O ângulo da prótese, em que as linhas são colocadas no raio-x, claro, em superfícies metálicas. Naturalmente que a superfície não é metálica, há um núcleo de polietileno ali, mas na radiografia o que aparece é uma superfície metálica, que é lá que são colocadas as linhas. O ângulo segmentar, há dois, há aquele que tem duas superfícies ósseas, que eu chamei SABB, Segmental Angle with Two Bone Surfaces, portanto com duas superfícies ósseas. Temos na prótese, temos na fusão a um nível. E o ângulo segmentar com uma superfície óssea e uma superfície metálica, que é aquele que medimos quando queremos estudar o movimento numa das próteses, quando há duas, certo? Além disto, avaliamos também, fizemos medições também para o declive de D1, a inclinação occipito-cervical, que é um parâmetro, a meu ver, extremamente útil. No bloco operatório, quando se vai fazer uma fusão crânio-cervical, nós temos imensas coisas que podemos medir, uns preferem uns ângulos, outros preferem outros, mas são difíceis, é difícil encontrar as referências quando se tem o doente deitado.
cabeça no Mayfield, vai se posicionar, faz-te o raio-x na sala, é difícil encontrar as estruturas. Eu acho que é difícil. Agora, encontrar o palato duro não tem grande dificuldade. Então, a inclinação occipital cervical é a linha de McGregor e um prolongamento da parede posterior de C4 até essa linha. Isto também é fácil de ver. Este ângulo anteroinferior é, então, a inclinação occipital cervical. Anda ali entre os 80 e os 120, o normal. Se andarmos por volta dos 100, estamos muito bem, temos uma posição boa, em que o doente nem tão pouco vai ficar com dificuldade respiratória por estar muito fletido e eu não conseguir olhar para o horizonte, nem vai ficar com demasiada extensão que não possa ver os pés. Eu gosto muito deste parâmetro, acho que é muito importante. Depois temos o K-line tilt, que não é nada conhecido. O declive da linha K. A linha K nós conhecemos já bastante bem, até muito de todos os estudos asiáticos feitos em OPLL, nas laminoplastias. Mas o declive, portanto, o K-line tilt está-se a demonstrar que é um bom preditor de cifose pós-operatória em laminoplastias. E o limite estava definido, não sei se eram 22, se eram 23 graus. Se o declive for maior do que 20 graus, pensar duas vezes, porque é provável que aquele doente vá desenvolver uma cifose. Há um artigo publicado agora, já em 2020, e há outro de 2018 sobre K-line tilt. O único outro que se encontra é este. Portanto, de facto, ainda é um parâmetro que não está ainda muito em voga, mas eu julgo que virá a estar. Depois temos, eu agora, como tenho aqui as vossas... depois temos, exatamente, e depois é o CSVA, que é bem conhecido e não preciso de explicar acerca dele, julgo eu. Portanto, a qualidade das imagens, não era isto que eu queria, a qualidade das imagens era, de um modo geral, boa, em alguns raios-x não era, e portanto nesses nós não pudemos medir, não medimos. O que pode ter acontecido é que naqueles em que era um bocadinho difícil encontrar as estruturas, mas que mesmo assim nós achámos que conseguíamos medir, pudesse isto ter contribuído para um erro um pouco maior. Faço essa ressalva. Agora, então como é que foi feito? Tendo como base 758 radiografias cervicais de perfil, com estudos dinâmicos. Todos os parâmetros que eu mostrei há bocadinho no slide anterior foram medidos por mim, depois por uma aluna de medicina e passado algum tempo novamente por mim. Obtivemos quase 6.000 valores, portanto, só para os ângulos de Cobb tínhamos 3.500 valores, mesmo depois de dividir nos vários tipos de ângulos continuávamos a ter o suficiente para conseguirmos trabalhar os números. Ora bom, a precisão é então avaliada. E este é o primeiro estudo que avalia a precisão para os vários subtipos de ângulos de Cobb, estes aqui, e também para os outros todos, tanto em termos de erro padrão, como de diferença mínima detectável. Portanto, Standard Error of the Measurement, o erro padrão, julgo que é assim que traduz, e o Minimum Detectable Change, MDC, diferença mínima detectável. Há de facto uma grande confusão na literatura no que se refere ao erro, é muito difícil, porque a maioria das vezes a gente não entende a que erro é que eles se referem, dizem que tal parâmetro tinha um erro de 3 graus, 5 graus, 6 graus, e a gente não sabe se eles estão a falar de erro padrão ou de diferença mínima detectável. Mais tarde já vou explicar isto um bocadinho melhor, isto é importante. Depois, a confiança a repetibilidade foi avaliada usando ICC, Intra-Class Correlation Coefficient, e criamos também plots de Bland-Altman, que depois estão no artigo, esses não os trouxe aqui. Resultados, uma tabela intragável, mas eu guio-vos nela e não vai ser difícil. O erro padrão para o ângulo de Cobb é 1,8. A diferença mínima detectável é 5 graus e tem uma confiança boa. Agora reparem, vejam esta enorme diferença. O erro padrão é 1,8, a diferença mínima é 5. Há uma grande diferença. O que é o erro padrão? O erro padrão é
por quantos graus ou por quantos milímetros, ou seja, qual for a unidade em que se está a medir, é que uma medição pode estar errada. A diferença mínima detectável, como o próprio nome indica, é a mais pequena diferença que eu consigo detectar entre duas medições. Portanto, isto inclui o erro, mas tem de ser maior do que o erro, até porque há duas medições. Mas também não é bem 2 erros, não é o dobro do erro. É uma fórmula. Mas, de facto, portanto, isto tem usos diferentes. O erro padrão, eu falo deste um bocadinho mais tarde. Vamos continuar aqui na tabela, senão também sai do slide da tabela. Outro fator que é importante notar é que a precisão é muito diferente em diferentes tipos de ângulos de Cobb, vejam aqui. Um ângulo de prótese tem 4 erros em média, 4 graus em média de erro, e uma lordose cervical tem 6 graus de erro, indo até um pouco mais de 7 no intervalo de confiança. Quanto menos metal, ou quanto mais metal, mais precisa é a medição. O que é muito natural, porque é muito fácil colocar umas linhas numa superfície de metal. Já encontrar estruturas anatómicas é outra conversa. Em todo o caso, a repetibilidade foi excelente para todos os ângulos de Cobb, ali na ordem dos 97%, chegou ali, exceto para o ângulo segmentar com duas superfícies ósseas, onde a repetibilidade entre observadores é boa. 71% na tabela da repetibilidade é considerado bom. Eu não acho muito bom, mas vá. Excelente não é. O parâmetro com maior precisão e melhor confiança é o K-line tilt, que é há muita precisão na medição disto. Bom, temos então nesta tabela, que pode ser consultada, ninguém vai sabê-la de cor, como é evidente, dados normativos para precisão, com erro e diferença mínima detectável, para diversos parâmetros radiológicos que são úteis na avaliação do alinhamento cervical. A confiança é excelente para todos eles, exceto aquele ângulo segmentar com duas superfícies ósseas, apesar de um dos observadores ser um cirurgião com muitos anos de experiência e o outro ser uma aluna da faculdade com experiência absolutamente nenhuma, a quem apenas foi explicado onde é que devia desenhar as linhas. Portanto, nós contentámos-nos com 2 observadores, achamos que não era necessário ter mais observadores perante uma consistência tão boa. Mais uma vez, erro padrão e diferença mínima detectável são entidades diferentes, têm aplicações diferentes. Usa-se o erro de erro padrão que tem de se ter em consideração, por exemplo, quando se posiciona um doente para operar e se vai medir uma inclinação occipito-cervical, aí é o erro padrão. Mas quando estamos a comparar um raio-x em flexão e extensão para detectar movimento, ou quando estamos a comparar uma imagem antes e depois de uma cirurgia para avaliar o que é que aconteceu à lordose cervical, aí temos de ir buscar a diferença mínima detectável e esse é que é o erro que temos de ter em consideração. Portanto, uma diferença de 5 graus numa lordose cervical não é nada, porque ainda está abaixo daquilo que eu posso detectar, ainda está dentro do âmbito do erro, certo? Bom, o achado mais importante neste estudo, entendo eu, que é que a precisão é muito diferente nos diferentes tipos de ângulos de Cobb. Portanto, não devemos considerar, não devemos meter os ângulos de Cobb todos no mesmo saco, como eu fiz naquele slide dos resultados, mas eu fiz isso para ser mais fácil começar a digerir a tabela. O erro do ângulo de Cobb geral não existe, tem de se considerar cada ângulo separadamente e saber qual é o erro dele. E mais uma vez, saibam qual é o erro que devem utilizar, se é o erro padrão, se é MDC, porque é importante ter essa noção. E era isto. Obrigada. Marco, aos participantes, quem gostaria de fazer alguma pergunta, a doutora Catarina, por favor, você que abriria o microfone deles ou Marco? Cada um pode abrir o seu microfone e perguntar. Então, por favor, quem quiser pode estar à vontade para fazer as perguntas. Doutora Catarina, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer a respeito
Quais são os parâmetros que a senhora usa para fazer a medida do balanço cervical, o balanço cervical, sagital cervical? Porque existem inúmeras medidas, inúmeras. Daniel, ele gosta de usar muito poucas medidas. Ele usa C2, C7 e SVA, o T1 slope, C7 slope, e ele usa a plumb line vindo do meato acústico externo. E ele fala para a gente que são muitas medidas que existem e a gente se perde no meio. Realmente existem a quantidade enorme. Por isso eu lhe pergunto, quais as medidas que a senhora usa constantemente para se medir o balanço cervical da sagital? Se eu tivesse de usar só uma, era o CSVA. SVA. C27 SVA. Yes? Sim, exatamente. Se tivesse de usar só uma. As que eu acho que são mais úteis são o CSVA, portanto C2, C7, SVA, S, a lordose cervical em relação com o declive de D1. A angulação do declive é o T1 slope, C7 slope? Sim, T1 slope, só que muitas vezes não se consegue medir o T1 slope porque... Perfeito. E portanto tem de ser a C7, não é? Muito difícil isso. A lordose cervical, portanto o ângulo C2, C7, esses dois combinados e o CSVA, com esses três já se consegue fazer muita coisa. A lordose cervical de C2 e C7 é um problema meio sério, porque quando você tem um occipício C2 com a lordose grande, você tem uma C2 C7 diminuída. E quando você tem uma C2 C7 elevada, grande, você tem um occipício C2 diminuída. Elas funcionam de maneiras opostas. Sim, a junção crânio-cervical já é outra coisa, depois realmente tem de se avaliar a flexão ou extensão da própria junção crânio-cervical. Sim. Porquê? Porque é uma compensação. Sim. Né? A lordose cervical já vai ser uma compensação, pode eventualmente ser uma compensação ou uma alteração do declive de D1. O declive de D1 em conjunto com a lordose cervical ajuda a ter uma noção se o problema está dentro da coluna cervical ou se é uma compensação por um problema que está mais abaixo. Uhum. Perfeito. Não é? Porque, por exemplo, numa cifose vai-se ter uma lordose cervical compensadora, numa cifose torácica. Não é? E a compensação, então, da lordose cervical com o T1 slope é que ajuda a fazer essa distinção. Perfeitamente. Isto é uma coisa muito importante a gente saber, porque eu acho que você tem que saber a diferenciação da hiperlordose cervical e em relação à cifose torácica, aonde que está o problema do drop head, né? Então é muito importante saber se é realmente da torácica ou é da cervical. E mais acrescente, pode ser dos joelhos. Também. É que eu, como neurocirurgiã, não tinha tanto essas noções, mas agora já há algum tempo, há 2 ou 3 anos que trabalho num serviço de ortopedia, onde eles pensam nos joelhos e nos tornozelos e nas ancas. Pode de facto estar muito abaixo no corpo e serem compensações que vão sendo feitas por ali acima. Encontra uma alteração na coluna cervical, opera e não resolve absolutamente nada. Perfeitamente. Perfeito. Isso é importante na hora de fazer o exame radiológico, ver o posicionamento dessas articulações, para não haver a compensação. Muito boa, muito excelente aula que a senhora deu. Muito bem, por amor de Deus. Quem sou eu, mas muito obrigada. Uhum. O Martin, que fez o trabalho, o primeiro nome dele é Brock? Ou quem fez o trabalho? Martin. O Martin, esse aqui é o primeiro nome dele. Quem iniciou o estudo randomizado, Martin Skepholm. Aliás, eu tenho aqui, podem até querer fotografar a tela do computador, eu tenho aqui, já por isso mesmo, para vocês, uma fotografia dos estudos. Este é o do Martin Skepholm. Este é o primeiro estudo, que é o que tem 2 anos de follow-up. Ok?
Depois, deixa-me pôr aqui isto de maneira que eu vos veja também, senão... Exato, pronto. Este é o do Martin. Se quiserem fotografar o ecrã, anotar, diga quando é que eu posso passar, que eu passo para o seguinte. Não, está ótimo. Este, ora bom, este é o da Ana e meu, que é o seguimento a 5 anos. Uhum. Tá? E depois eu acho que tenho aqui, exato, tenho aqui o meu da precisão e confiança dos parâmetros, então. O da ossificação tratamento ainda não saiu, está submetido, vamos ver quando é que sai. Deixa eu fazer uma pergunta, Catarina. Você acha, nesses trabalhos que você fez, principalmente nesse último aí, você chegou a observar se o grau de degeneração discal ele aumenta com a redução ou aumento da lordose cervical? Mas isso não era o objetivo, não vimos. Não nenhuma observação sobre isso, né? O trabalho não está feito. Talvez ainda não esteja, vamos ver se eu tenho disposição. Mas ainda tenho mais algumas coisas na manga. Na manga não, na calha. Que é o próximo estudo que vai ser feito, que estou a começar agora, é uma análise já não apenas com aquelas próteses do estudo, mas com todas as próteses que foram inseridas na Suécia desde o início, um estudo sobre reoperações. O que é que leva aquilo a falhar? Como é que elas falham? Porque é que falham? E quando são então operadas novamente, como é que são operadas? Se são convertidas em artrodese, se são substituídas as próteses, se faz foraminotomias e principalmente, e que para mim é o mais importante, no final, depois de uma reoperação, o que é que acontece às pessoas? Ficam melhor. Se vale a pena, quando uma prótese não está a funcionar propriamente muito bem, se vale a pena mexer-lhe. Claro que eu nunca vou poder dizer, não mexam que não vale a pena. Isso nunca se pode afirmar, não é? Mas, pelo contrário, se houver realmente muito bons resultados depois de uma segunda cirurgia, uma prótese que falhou, não é? Então temos uma boa recomendação, temos alguma segurança de que vale a pena fazer ali alguma coisa, porque é uma questão com as próteses. Numa fusão, ou é uma artrodese, ou é uma pseudoartrose daquelas gritantes com muitos sintomas, evidente, e então a gente vai e torna e faz uma artrodese outra vez, como deve ser. Ou isso, ou aquele doente tal, tem umas dores, uma nocalgia, uma coisa que incomoda um bocadinho. Nós não mexemos, está fundido, vamos mexer em quê? Agora, numa prótese discal, com um doente que se queixa que tem dor e quando mexe e tal, nós temos ainda alguma coisa para fazer ali. Temos ali uma prótese, temos ali um nível móvel, talvez tenha uns movimentos patológicos, talvez mexa demais, poderá estar solta, poderá haver uma subsidência que se calhar até não tinha importância nenhuma, mas nós, perante um doente que tem sintomas, até achamos que aquela subsidência tem importância, então vamos e tornamos a operar, certo? E o que eu quero olhar é para isso, ver qual é o resultado das reoperações das próteses. Porquê é que elas acontecem, portanto, porquê é que elas falham, e qual é o resultado das reoperações. É um estudo de registro, nós temos um registro muito completo na Suécia. Nenhum registro é 100% completo, evidentemente, mas nós temos 90% de afiliação, portanto, quase todas as clínicas que fazem cirurgia, que operam coluna, registram, e temos, da parte dos doentes, 75%. Que eles têm de responder a questionários antes da cirurgia e após 1 ano, 2 anos, 5 anos e 10 anos. Temos 75% de respostas das pessoas. 75% de follow-up. Total. Há alguns que nem sequer os pré-operatórios preenchem, não é? Uhum. Mas temos 75% de completude. Nem sei como é que se diz. Fidelização, né?
Fiel. Estou muito imigrante, mas temos 75%, que é bastante bom. Claro que nem tudo é registado, nem todas as cirurgias estão registadas, nem todas as complicações estão registadas, nem todos os doentes preenchem os formulários. Mas isso não vai depender, isso não está enviesado, porque isso não vai depender de se é uma prótese, se é uma fusão, se é uma prótese que falhou, que vai falhar, porque a gente não sabe se ela vai falhar ou não quando não a registra sequer, não é? Isso não alterará os resultados. Portanto, esse é um que tenho na calha. E outro, eventualmente, é olhar para tentar simplificar ainda mais essa avaliação do alinhamento cervical. Eu vou olhar para o CSVA e ver se ele, sozinho, pelo menos em determinados casos, nos dá riqueza suficiente de informação. Vou olhar se ainda tiver alento. Uma pergunta à senhora, doutora Catarina, é a respeito do seguinte: a artrodese, em toda maneira que você faz uma artrodese, você tira um movimento e tem as complicações, que pode ter a maior a pseudartrose ou não. Agora, na artroplastia, cada artroplastia, você tem uma diferença de pressão na faceta. Tem artroplastias, tipos de próteses, que elas fazem uma pressão facetária absurda e que elas são abandonadas até. E outras que a pessoa tem dor facetária e ainda continua sendo vendida. Então, é difícil, às vezes, comparar uma prótese com uma artrodese, porque se essa prótese realmente for produzir mais dor facetária devido à maneira do centro de rotação dela, isso vai criar um bias muito grande. Agora, a artrodese não, sempre você vai ter a fixação do segmento, é mais fácil você avaliar os resultados, não? Sim, acredito que sim, que seja mais fácil. E depois há as diferenças entre as diferentes próteses que nós não estudamos aqui, nós temos todos com a mesma prótese, não é? Todos com a mesma prótese. Qual é a prótese que vocês têm? Era Discover, da Discover. Johnson, da Pricintese. Agora, mas a Ana Magdala fez outro estudo que eu não tenho aqui assim de repente para mostrar o título, mas depois se houver interesse posso procurar aqui no computador, já vos mostro. Ela fez outro estudo, que foi um estudo de registro, com o registro também, a comparar fusão com prótese. Então, de tudo o que tinha sido feito na Suécia, e aí então já tinha todos os diversos tipos de prótese, que havia várias, e não havia diferença. E não havia diferença. O que mais uma vez me leva, embora eu acredite que isto é confiável até um certo ponto, mas não é 100%, não é verdade irrefutável talvez, porque isto leva-me outra vez a pensar, será que as nossas medidas de resultados clínicos são suficientemente finas? Será que são? Eu ponho outra vez a mesma questão. Não é? Mas não havia diferença entre os diferentes tipos de prótese. E o que eu vou ver também, quando fizer, não sei quantas é que vou ter também, quantas vou ter? Reoperações. Mas vou tentar ver também, olhar, nem que seja de um modo grosseiro, se eu não tiver números suficientes para fazer uma análise estatística de risco relacionado com o tipo de prótese, mas vou tentar olhar e ver se umas falham mais que as outras. Perfeito. Alguma consideração mais, Marco? Não, estou bem agradecido, bem satisfeito com a aula. Acho que a gente conseguiu aprender bastante hoje, né? Realmente foi ótima. Eu estou muito gratificado em ouvi-la. As apresentações foram ótimas, excelentes da senhora, de altíssimo nível. Meus parabéns. Muito obrigada. Obrigado, Catarina. Parabéns de novo. E quem sabe a próxima live da Catarina é para recitais, né? A Catarina é uma poetisa portuguesa. A próxima live é para recitar, e é já no domingo.
Agora vou passar o serviço, como dizem os meus colegas, os artistas aí do Brasil é que dizem, tens de passar o serviço. Passar o serviço é explicar quando é que é, não é? Não, é no domingo, no próximo domingo. Se interessam por essas coisas também, para mim é outro mundo, é a minha vida também. Eu gosto, pelo menos tanto quanto gosto disto, talvez até mais. Vamos, é no domingo às 3 da tarde, hora do Brasil. Faço com o Chico de Assis. O Chico de Assis é um ator daí, né? Um grande ator, um excelente intérprete, é muito bom intérprete de poesia também, que fez coisas como O Testamento do Senhor Nepomuceno, A Ilha dos Escravos, novelas, O Velho Chico. O Chico de Assis entrava no Velho Chico, já não me perguntem qual era o personagem, porque eu não vi essa novela, mas faz teatro, faz cinema, faz novelas, é muito bom intérprete de poesia. Vamos fazer uma apresentação ao vivo, em direto no Instagram, no domingo, às 3 da tarde. Estamos lá. Vai ser bonito, porque vamos lembrar. Manda o link para a gente poder divulgar. Eu mando para ti, Marco. Vamos. Sim. Eu mando isso, claro. Vamos honrar os que partiram num rabo de foguete. Vamos falar de Aldi Blanc, vamos falar de Moraes Moreira. Vamos fazer uma coisa bonita. Legal, manda assim. Bom, obrigado todo mundo, obrigado amigo Francisco, né, pela participação, né, pela sua moderação. Tá? Os próximos, né, a gente vai fazer num horário local aqui, né, que vai ser segundas-feiras às 9 da noite, né? Acho que você não consegue acompanhar de lá, né, Catarina? Às 2 da manhã, mas não, acho que não. E a gente vai mandar o link já, tá? Tá. Obrigado, boa noite para você e bom dia de trabalho para a gente aqui. Obrigado. Obrigado. Valeu.